Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise retrô de hoje é sobre o Zenit São Petersburgo, campeão da Copa da UEFA 2007-2008. Esse foi praticamente o ano que o mundo conheceu esse clube. O título surpreendente da competição, obviamente, foi um belo cartão de visitas, mas também o fato do elenco ser a base da seleção russa, que fez bonito na Euro daquele ano, chegando até as semifinais, também foi um ótimo motivo para aqueles jogadores ficarem muito conhecidos. Vamos sacar aqui a nossa prancheta, dar uma checagem aqui no enquadramento, tudo certo, e falar sobre aquele time base do técnico holandês Dick Advocaat, ou Advocaat, não sei a pronúncia certa, do meu mano Dick aí. E vai ser muito difícil também falar esses nomes russos que vão aparecer daqui para frente. Malafev no gol, Anilkov na lateral direita, Lombaerts ou Shirkov na zaga, ao lado do Križanak, ou Križanat, que era croata, e o Radimov ou o Sir, que era quem aparecia aqui na lateral esquerda. Timoshuk, esse já mais conhecido, e o Zirianov formavam a dupla de volantes. Faizullin ou o Domingues jogavam na ponta direita. Andrei Arshavin, aquele mesmo que jogou no Arsenal posteriormente, era esse meio atacante, segundo atacante aqui por trás do Pogrebniak, que era o centroavante titular. O Teke jogou a final, ele estava suspenso. Na ponta esquerda, o Denisov, beleza? Esse time jogava num 4-2-3-1, mas na época era lido principalmente como um 4-4-1-1, devido à disciplina dos pontas e à liberdade do Arshavin nessa posição. A saída de bola era normalmente curta, com o Timoshuk recuando entre os zagueiros ou se apresentando logo à frente deles como um terceiro elemento. O segundo volante alinhava à frente dessa primeira linha, junto aos laterais numa faixa mais aberta. Então era uma saída de 3 mais 1 ou 3 mais 3, se a gente quiser considerar aqui o volante e os dois laterais nessa segunda faixa, beleza? Os zagueiros não tinham tanta qualidade assim no passe, então o jogo era acelerado por dentro, buscando rápido acionar o Arshavin para carregar a bola. Então a bola não passava tanto assim nos pés dos laterais, né, dos elementos aqui que ficavam, né, pelos lados na saída de bola. A saída era muito mais centralizada e o Arshavin era realmente esse cara que, quando a bola chegava nele, as coisas começavam a acontecer. Se pressionados, os zagueiros exploravam a ligação direta no Pogrebniak, que segurava bem a bola, fazia pivô para esses três jogadores aqui que vinham de trás, beleza? Falando aqui agora da fase ofensiva do time. Quando a bola chegava no campo de ataque, os dois laterais subiam bastante e os meias abertos centralizavam. O Denisov se projetando mais à frente, quase como um segundo atacante aqui ao lado do 9, beleza? Tendo o Arshavin ali como um autêntico camisa 10, flutuando nas entrelinhas. O segundo volante, né, o Zirkov, ganhava a companhia do ponta direita, fosse o Faizullin ou fosse o Domingues, abrindo aqui esse losango, né, no meio campo, então abrindo aqui espaço para os apoios dos laterais, especialmente o Anilkov, que era o mais ofensivo aqui pela direita. Então o time ficava com essa espécie de losango, né, num 2, 1, 4, 3, né, 2, 3, 3, 2, não importa a nomenclatura, o importante era que a gente visse esses dois jogadores aqui abertos, né, os dois laterais, o Arshavin por trás do ponta esquerda e do centroavante, o ponta direita vindo fazer esse vértice, né, lateral aqui do losango junto com o segundo volante e o primeiro volante mais próximo aqui dos zagueiros, beleza? O Pogrebniak tinha por função atrair a marcação individual dos zagueiros para uma zona morta e criar espaço para as infiltrações de quem vinha de trás, especialmente o Arshavin. Nos cruzamentos ele normalmente se posicionava no primeiro pau à direita. Os cruzamentos vinham mais aqui do lado direito, né? Então ele ficava aqui nesse primeiro pau. Quando vinham da esquerda, ele ficava, obviamente, no segundo, porque ele se posicionava no meio espaço à direita, beleza? E ele era um grande jogador para poder fazer esses movimentos, né? Escorar as bolas pelo alto. Infelizmente para o Zenit, ele não pôde jogar a final porque estava suspenso. Sem bola, o time se posicionava, né, com duas linhas de 4 bem compactas em bloco médio, deixavam a saída de bola do adversário mais livre e iniciavam a pressão com o Arshavin e o Pogrebniak a partir da intermediária.
Então o time se posicionava aqui naquele 4-4-1-1 que eu falei, né? Iniciando essa pressão aqui, deixando a saída de bola do adversário um pouco mais livre, né? Era um bloco médio em que o time se posicionava. Soltava mais o Arshavin, que se posicionava por trás do 9, né? Não ao lado dele. Era esse 4-4-1-1 que recompunha bastante com os dois meias abertos até a linha de fundo e fazia com que o Timoshuk ficasse mais fixo, defendendo sempre o lado da jogada. Então, por exemplo, se o time fosse atacado aqui pelo lado direito, o ponta direita, fosse o Domingues, fosse o outro jogador, ele recuava aqui formando quase que uma linha de 5. O Timoshuk ele ficava aqui como esse elemento aqui mais próximo, né? Do lado em que a bola tá. E o Arshavin era esse cara que puxava os contra-ataques. Ele era o grande nome do time, a grande válvula de escape para os contra-ataques. Ele era uma espécie de segundo atacante, veloz, né? Se posicionando para cair por qualquer um dos dois lados. Ele flutuava aqui por trás do centroavante, que era um cara que ficava mais fixo, beleza? Então o Arshavin era o grande nome aqui desse time e arrastava muito a equipe do adversário, né, para dentro da própria área, até para poder criar espaços para o time atacar daquela maneira como eu falei anteriormente, né, com o Denisov aqui vindo se juntar aqui ao ataque, o outro ponta vindo se juntar aos volantes e os laterais na amplitude, beleza? Essa era a forma com a qual o Zenit atacava. Falando um pouco sobre a campanha da equipe russa na Copa da UEFA 2007-2008, mas antes é preciso explicar que os grupos tinham 5 clubes cada. Então cada clube folgava em uma das 5 rodadas e os clubes faziam 2 jogos em casa e 2 jogos fora. Os 3 primeiros colocados do grupo avançavam para a próxima fase e ganhavam a companhia dos 8 terceiros colocados da Champions. Para quem não sabe, a Copa da UEFA é o que hoje a gente conhece como UEFA Europa League, beleza? O Zenit empatou em casa contra o AZ Alkmaar da Holanda por 1-1. A única vitória na fase de grupos foi diante do Larissa, da Grécia, por 3-2. O jogo foi fora de casa. O terceiro jogo também foi empate diante do Nuremberg, da Alemanha, em São Petersburgo, por 2-2. E acabou, né, o Zenit sendo derrotado quando visitou o Everton, da Inglaterra, por 1-0. O time acabou se classificando em terceiro lugar com 5 pontos. Então, não se esperava muita coisa do Zenit dentro do que ele fez na fase de grupos. Por isso que aquela campanha foi tão surpreendente. Na segunda fase, o adversário foi o Villarreal, da Espanha. Venceu em casa por 1-0, perdeu fora por 2-1, acabou avançando pelo critério do gol como visitante. Nas oitavas, enfrentou o Olympique de Marseille, da França. Perdeu no Velodrome por 3-1 e venceu em casa por 2-0. Mais uma classificação com o critério de desempate. Nas quartas, o adversário foi o Bayer Leverkusen. Vitória por goleada na Bayer Arena por 4-1 e nem a derrota em casa por 1-0 tirou o time das semifinais. Nas semis, mais um rival alemão, o Bayern de Munique. Sim, o Bayern estava jogando a Copa da UEFA em 2008. A ida em Munique terminou empatada em 1-1. E a volta na Rússia, um amasso, 4-0 do Zenit, que decretou a sua classificação para a grande decisão. E aí, na final, o adversário foi o Rangers, da Escócia, que havia passado por Fiorentina, Sporting de Portugal, Werder Bremen e Panathinaikos no mata-mata. E aí, jogando no Etihad Stadium, casa do Manchester City, o Zenit venceu por 2-0 e conquistou o maior título de sua história. Posteriormente, o time ainda derrotou o Manchester United na Supercopa da UEFA por 2-1, levando mais um troféu europeu para a galeria, já sem o Andrei Arshavin, que tinha sido vendido ao Arsenal no fim daquela temporada. Em resumo, o Zenit era um time muito físico, mas também muito criativo, com uma organização sólida, sem bola, e muita velocidade nas transições ofensivas. O fator Arshavin foi o que transformou o time de competitivo para campeão europeu. E hoje, se a gente ouve bastante falar sobre o Zenit, né, mesmo com os clubes russos banidos de competições europeias por conta das guerras, né, que o país está envolvido, nos próximos anos o time tirou vários destaques de clubes brasileiros, né, nos últimos anos, melhor dizendo. O Nino do Fluminense, o Luiz Henrique do Botafogo, o Gerson do Flamengo, o lateral esquerdo Douglas Santos também joga lá, o Hulk do Galo, o Arthur do Botafogo também jogaram lá. O Zenit se tornou um clube rico e importante do futebol russo. E tudo começou com esse time de 2007-2008. Mas hoje também é um destino controverso na janela de transferências.
ainda que seja muito mais por razões políticas do que desportivas. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no nosso canal. E até a próxima!